Ah, e o Batman, um dos nossos órfãos favoritos, sendo que 90% dos heróis tem que ser órfão. Eu não sei porque os super-heróis têm essa tendência, mas o Batman é um dos meus personagens favoritos. Eu amo esse personagem. Acho que ele tá pelo menos entre o Homem-Aranha e o Superman, dos que eu mais gosto em toda a ficção. É um dos meus heróis que eu mais amo, já que desde 1939 esse personagem tem uma mitologia riquíssima, imensa. Não importa se é jogo, filme, desenho, em arte em geral, esse personagem sempre vai ser muito icônico. Porra, a trilogia do Batman, Arkham, nos videogames é muito foda. Nos desenhos, melhor ainda. E tem desenhos que são maravilhosos. Recentemente eu tava assistindo o desenho animado do Batman, é muito bom. Mas mesmo que todas essas mídias sejam diferentes, todas elas conseguem manter a essência desse personagem, principalmente hoje em dia. E no cinema, como o último filme do Batman é uma maravilha, eu amo aquele filme. Eu acho que eu vou colocar como provavelmente meu filme favorito do Batman. Já que, porra, tem Nirvana, eu gosto de Nirvana. Mas para esse daí existir, temos que voltar um pouco no passado, né, para ver a origem. A única experiência que a gente tem do Batman antigamente, antes de 1989, é um Batman que utiliza um bate-spray anti-tubarão. Ah, essa cena é maravilhosa, é uma cena excelente, melhor cena do Batman, foda-se. Mas o filme que eu irei falar sobre hoje, do Batman, ele não só revitalizou o que nós conhecemos do Batman em si, mas também toda a indústria de super-heróis em geral, que é Batman de 1989. Bem, hora de sair de cena! Nós iniciamos com a família e o pai da família decide ir numa rua suspeita de Gotham. E obviamente eles são roubados, né? Porra, também, né, meu amigo? E os dois ladrões, depois de ter feito o assalto, eles ficam lá conversando sobre um tal ser que parece muito morcego, que aparece sempre à noite. E um deles diz que, isso é uma mentira, óbvio que isso é falso. Então, uma criatura alta abre as suas asas e parte para cima dos dois e leva um tiro e cai. Mas ele se levanta, dá um chute em um, pega o outro e coloca na beira do prédio. E o bandido pergunta: quem é você? O que é você? Ronaldo! Os dois ladrões vão para o hospital e eles ficam falando repetidas vezes o nome do Batman. E um repórter chamado Inox, o nome desse cara, o sobrenome, mas eu vou chamar ele de Beto. Você vai saber o porquê daqui a pouquinho. Ele pergunta a um policial sobre esse tal morcego gigante e o policial só responde: A puta que te pariu, meu irmão. o policial se afasta dos outros e aí se aproxima de dois caras. E ó, o Jack Nixon. Oh. Eu não sabia que Jack Nixon tava nesse filme. Mesmo que eu já conheça o Coringa dele. E adivinha, ele é corrupto. Que novidade. Nossa, um policial corrupto em Gotham? Não me diga. E o Jack, que é o nome dele. Nossa, novidade. No... De novo, isso já aconteceu em Iluminado. Botar o mesmo nome, mas no caso do Iluminado, meio que Jack é o nome do personagem do livro. Mas nesse caso, só colocar no nome do personagem, do nome do ator, porra, também. Os caras nem pra ser criativo. E o Jack acaba dizendo que tem algumas pessoas xeretando as empresas dele. Deixa comigo, Luizinho. E o policial diz que não quer resolver com o Jack, ele quer resolver com o chefão, com o Crisol. E chama o cara de maluco. É bom que assim. O Beto volta ao seu trabalho e vê uma mulher. Que coisa gostosa.
E essa é a Vicky. E a Vicky, ela era uma fotógrafa que veio por causa da reportagem do Batman. Então eles decidem se juntar para conseguir mais informações sobre o que é o Batman. Já que tem muitas poucas, inclusive grande parte dos policiais nem acreditam que esse cara realmente exista. O Grissom pensa no que eles vão fazer sobre uma empresa de produtos químicos. Então Jack diz que era melhor eles pegarem, roubarem os documentos e foda-se. Então a ex do Crimson começa a passar por ele. Então ele manda o Jack ir lá roubar os documentos. Então ele pergunta, por que eu tenho que ir, mano? Então ele, não, você é meu braço direito, eu confio em você. Depois que o Jack vai embora, ele liga pro tenente de polícia. Traidor, filho da... E numa festa na mansão Wayne, o policial corrupto descobre que iria ter uma invasão nos produtos, na empresa daqueles produtos químicos, e o Beto tenta conseguir algum tipo de informação sobre o Batman. Pergunta para o prefeito, para o promotor, só que eles não falam nada. Inclusive eles dizem que praticamente esse cara não existe. E quando o Beto vê o Max saindo fora da festa, que Max é o nome do policial corrupto, ele chama a Vicky e eles vão seguindo ele, só que eles acabam perdendo ele de vista. E eles entram numa sala, fica vendo a decoração exótica do Bruce. Então o Bruce Wayne aparece, pegam, conversam um pouco, só que o Alfred aparece e chama o Bruce pra ver uma certa coisa. Então o Bruce se despede e, na verdade, tinha uma câmera por todos os lugares da mansão, obviamente. Né? É uma mansão, né? E uma das câmeras mostra um movimento estranho do Max e descobre que iria ter uma invasão nas empresas de produtos químicos. Então ele parte correndo até lá. Quando o Jack chega, ele descobre que ele foi enganado. Então eles começam a ser cercados por polícias e começa um puta tiroteio. O Jax consegue fugir por um tempo, mas o Batman aparece e tenta prender ele, só que... E um dos capangas que estavam junto do Max consegue desarmar o comissário de polícia, o Gordon. Então o Jax aproveita e mata o Max e atira no Batman, só que a bala ricocheteia e acerta no rosto dele. Caralho! Então ele acaba caindo, o Batman tenta segurar ele, só que meio que ele solta, digamos assim. E ele morre. Ou será que não? E a dupla tenta conseguir algum tipo de padrão do Batman. E o Beto acaba chamando ela pra sair. Só que ela recusa e diz que ela já tem um jantar com o Bruce Wayne. Oh, não sobrou nada pro cara. Literalmente. E os dois jantam e vão fazer o... Então o Jack aparece até um cirurgião e como o rosto dele ficou todo fodido graças a um tiro e também dos produtos químicos, meio que aí o cara teve que consertar nos 30 a cara do Jack. Então quando o Jack vê o rosto dele, ele parte até o Crimson e diz: Porra, menor, na moral, meu parceiro, agora é a hora, tá ligado, menor? Você me trocou por causa de mulher, você era o meu duo, mas ainda continua sendo... Você não é mais o meu duo, menor, nós era quase mestre, seu filho da puta! Ó, é melhor você renunciar o seu cargo aí nas empresas. Ah, mas por que eu faria isso? Ah, quer que eu te dê um bom motivo? Então o Jack agora se chama Coringa, ele se senta no local do Crimson e vê um jornal sobre o Batman. Então agora o objetivo dele é mandar o Batman ir de ralo. Então o dia amanhece e o Bruce começa a dar um papinho pra cima dela, dizendo que ah não, é porque meu pai vai nascer amanhã, então não vai dar pra gente se ver não. Então ela vê esse movimento suspeito e quando o Bruce sai, ela começa a literalmente seguir ele. Um pouquinho psicopata, eu diria. Então o Bruce acaba entrando meio que numa rua e ele acaba deixando duas rosas no meio de um piso.
O Coringa junta todos os chefes da máfia na cidade. É o seguinte, eu tô propondo que vocês se juntem a mim, já que o Crimson ele não está no seu melhor estado. Por que a gente se juntaria a vocês se eu não quiser? É simples, a gente pega, aperta a mão e a gente vai embora. E agora, vocês concordam ou não? Um homem chamado Bill, que era um grande amigo do Crimson, diz que ele agora ficou com todos os negócios do Crimson. Então, perguntam se isso era realmente verdade, que do nada o Crimson manda, já que ele era um ricaço do cacete, manda um negócio pra um cara que eles mal conhecem. É meio suspeito. Então o Coringa aparece e diz, é verdade, eu tava lá no dia. Ele assinou com essa pena. Ei, e Bill, esse é meu presente pra você. O Coringa está prestes a sair, mas o Bruce começa a seguir o Coringa. E mesmo depois de ter levado um tiro, vê algo familiar no rosto do Coringa. Então o Coringa simplesmente dá um tchau e vai embora. O Coringa está projetando uma espécie de produto do riso, digamos assim. E o Bob havia tirado algumas fotos e havia tirado a foto da nossa dupla. E quando ele vê a foto da Vicky, Que coisa gostosa. a cena corta para uma reportagem. E nessa reportagem, alguns produtos básicos de limpeza estavam contaminados por algum tipo de produto, digamos assim. E a repórter que estava fazendo o jornal, ela começa a rir e ela cai para trás e a transmissão corta para um comercial do Coringa. Nossa, essa cena é muito boa. Mas com a nova marca Coringa, ele vai sorrir. O Bruce chama a Vicky para um jantar. E mais, como ele ainda não havia chegado, ela fica lá esperando. Então um presente chega na mesa dela e dentro tinha uma máscara e um bilhete. Então o Guy sai, mata todo mundo e o Coringa chega tocando hip hop. Que foda. Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Ela tenta fugir, só que o Coringa, não, você não vai fugir não, vagabunda. E o Batman aparece, resgata ela. E o Coringa não fica satisfeito com isso. Então ele corre atrás deles. Agarre-se e não largue. Pastel de flango? Eles conseguem fugir e o Batman leva ela pra Batcaverna. Tem desse chamar tudo todo do Batman no início Batman. É muito foda. E o Batman dá as informações da mistura dos químicos, já que os dois separados não acontece nada. Mas quando o produto do riso se mistura com os produtos de limpeza ou produtos básicos no geral, começa a causar uma reação. Então ela pergunta, por que tu não mesmo entregou essas informações para a polícia? Então ele diz, não, você tem algo especial que eu vejo em você, que é teu pique. E o Batman apaga ela e leva ela até o seu apartamento. O Bruce visita a Vicky e o Bruce tenta contar que ele é o Batman, né?
E no meio disso, o Coringa aparece e o Bruce se esconde por um breve momento, e logo aparece e revela que ele sabe quem o Coringa é. Bruce começa a ficar insano. Então o Coringa atira nele e diz: ó, nunca interrompa um comediante, seu porra. E vai embora e quando a Vicky olha pra trás, o Bruce, o Batman, ele faz o que ele sabe fazer de melhor. Quando você pega, olha pra trás pra ver se ele ainda tá lá. Não, ele não tá lá. É inacreditável isso. A Vicky vai até o seu trabalho e tá ligado naquela rua onde que o Bruce estava. Era onde que os pais do Bruce haviam sido mortos. O prefeito havia adiado o aniversário de 200 anos de Gotham, mas o Coringa interrompe a transmissão e diz que ele vai dar mais de 20 milhões na rua. E que fala pro Batman: ó, eu revelei quem eu sou, agora eu quero ver se você é tão fodão assim. Então o Bruce começa a se lembrar da frase que o Coringa havia dito para ele. Então ele começa a se lembrar da morte dos pais dele. E que quem matou os pais dele foi o Jack. What the fuck? Quem diria, né? Então a Vicky aparece e diz: eu te amo. Só que o Bruce diz: não. Pouca vadia, eu tô trabalhando, porra. Então o Bruce pega, coloca o seu traje, e já que ele é a vingança, ele é a justiça, ele é o Batman. Ele explode as empresas dos químicos e vai correndo com seu Batwing, eu acho que é Batwing, pra cima do Coringa. O povo começa a se aglomerar por causa do dinheiro que estava sendo jogado. E os balões do Coringa começam a soltar um gás do riso. E a Vicky tenta até alertar ele, só que não dá muito certo e começa um azaralhado, literalmente um caos. E o Batman aparece com seu Batwing e pega os balões, coloca e solta eles pelo ar. Então o Coringa fica putaço de ter perdido seus balões e tira uma pistola. Eita porra! O Coringa com um único tiro, destrói a Batwing. Puta que pariu! Então o Bat cai e o Coringa sequestra a Vicky, entra numa catedral abandonada. E no meio dos destroços, o Cavaleiro das Trevas ressurge. E parte até a catedral. E quando o Coringa chega no topo para atrapalhar as pessoas que iriam entrar, ele pega, solta um gás ácido que fica na sua flor e acerta uma corda onde que sustentava um sino. E o sino cai e destrói toda a escadaria, mas o Batman ainda consegue sobreviver. O Batman chega até o topo, só que obviamente não seria tão fácil assim. Vagabunda Dalva. A Vicky vê o Batman e tenta seduzir e distrair o Coringa. E na primeira oportunidade... E aí, compassa? E aí... Você não vai bater no cara de óculos. Vagabunda Dalva. Quando aparentemente o Coringa cai, ele contorna a situação e o helicóptero chega para resgatar ele. O Batman tira uma bate-corda e acaba prendendo o pé do Coringa numa gárgula. E, mesmo morto, ele sorri junto de um brinquedo de sorriso. Algum tempo depois, o produtor Harvey Dent fala sobre uma carta do próprio Batman falando para o público. Povo de Gotham, vocês já sofreram demais. Agora vocês merecem um pouco de paz. Mas se a sombra cair sobre Gotham novamente, me chamem. E o Beto acaba perguntando como eles iriam chamar o Batman. Então
o Gordon liga o icônico bate-sinal. A Vicky anda pelas ruas e acaba sendo levada pelo Alfred, e avisa que talvez o Bruce se atrase. E a Vicky entende e diz que ela tá bem acostumada com isso. Então a câmera sobe mostrando os prédios, e nas noites de Gotham, ele não é apenas um homem, ele é a justiça, ele é o Cavaleiro das Trevas, ele é o Batman. E com esse take o filme se encerra.